Uma saudação a todos, sou José Luiz Junqueira, gestor da Jauli Asset Management. Publicamos uma carta aos nossos cotistas no dia 12 de março a respeito da crise do coronavírus e da nossa visão a respeito do problema. No entanto, na última semana, conforme esperado, a crise se agravou e achamos apropriado escrever uma segunda carta para dividir com todos os nossos cotistas, distribuidores e amigos, nossa visão sobre a conjuntura atual. Dessa vez, para tornar nossa comunicação mais acessível, além de uma carta que frequentemente fica longa, decidimos testar um novo formato, uma apresentação narrada. Destacamos que a estratégia do nosso fundo é 100% focado na análise individual de empresas, é sem alavancagem e sem uso de derivativos. Investimos de fato como sócio das empresas e taticamente não montamos posições com viés top-down. Pela nossa abordagem, o cenário macroeconômico é capturado através dos seus reflexos nos negócios das companhias. E coisas como o Covid-19 não são medidos indiretamente através do impacto no PIB, na taxa de desemprego ou em quaisquer outras variáveis macroeconômicas, mas diretamente na modelagem explicativa de cada uma das empresas que analisamos. Em outras palavras, nossa estratégia depende de análise individual e específica de cada empresa. Conforme descrevemos na carta do dia 12, relacionamos de forma direta o crescimento das medidas de contenção aos números de infectados. Trata-se de uma extrapolação que serve apenas para simplificar a compreensão dos movimentos de mercado. Essa relação direta está sujeita ao erro, aquele ezinho no final da função, onde estão as forças capazes de reverter o cenário de queda atual. Pacotes de resgate econômico, ações coordenadas, a corrida por medicamentos para o tratamento dos doentes, a vacina de 20 trilhões de dólares ou ainda valuations extremamente atrativos são as forças opostas dessa queda de braço. Elas estiveram e estarão presentes em todos os rebounds até que a crise se resolva. Até o dia de hoje, uma das dificuldades em se conter o impacto econômico do Covid-19 está associada às lideranças fracas. Esse cenário político é bastante diferente do de 2008. São necessárias ações coordenadas, heterodoxas e de força exagerada para conter o desastre econômico potencial do vírus. A crise atualmente afeta diretamente os que poderiam agir contra a própria crise. A vitória ou derrota econômica terá efeito direto sobre o poder político dos governantes. Temos ao lado um bom exemplo, assistimos uma reviravolta muito rápida dos democratas contra os republicanos. No acumulado do ano, as ações negociadas da Bolsa de Valores caíram em média 40%. Foi uma queda generalizada, mas com grande dispersão. Observamos uma grande diferença de queda entre o índice Small Caps e o Ibovespa. Numa análise micro que engloba as ações individualmente, vemos que ações de empresas maiores ou mais líquidas, Large Caps e Blue Chips, caíram menos do que as ações menores de empresas menores ou menos líquidas. Esse movimento fica claro quando olhamos para alguns pares de ações que estão expostas de forma bastante similar ao impacto do Covid-19. É o caso da Renner versus a Guararapes, Magazine com Centauro, Ezetec Trisul, Localiza e Unidas. Na semana após o Carnaval, entendendo ser praticamente inevitável conter a expansão do coronavírus, resolvemos, por precaução, aumentar momentaneamente o nosso caixa para cerca de 5% do patrimônio do fundo. Esse caixa não será mantido para proteção, trata-se apenas de uma reserva de liquidez para atender a liquidações em datas que seguem dias de circuit breaker. Temos um fundo líquido, D+4, com bom passivo de cotistas. Desde o Carnaval, tivemos uma captação líquida de 3 milhões de reais. Tratamos agora de parte da nossa filosofia de investimentos, uma teoria proprietária que nos permite entender o mercado e buscar oportunidades, além de evitar erros comuns. Para nós, o valor econômico de uma empresa é refletido no médio e longo prazo no valor de mercado. Como fundamentalistas, o nosso trabalho está a entender e explicar o valor econômico, arbitrando no médio e longo prazo a diferença entre os dois. O mercado reflete mais rapidamente as variações do valor econômico do que é capaz de ajustar a diferença entre valor econômico e valor de mercado.
Isso vale para o aumento do valor econômico de uma empresa, quando ela entra em um novo mercado, lança um novo produto, ganha um novo contrato ou cria um diferencial competitivo em relação às suas concorrentes, e vale também para a redução do valor econômico quando perde-se receita com as portas fechadas. Também pesa sobre o valor econômico o cenário de cada investidor a respeito da incerteza do tamanho de mercado das empresas que sobreviverem. São riscos que versam sobre o quando e o se as vendas poderão ser recuperadas no futuro. É justamente na função identidade, que descreve a relação entre valor econômico e valor de mercado, que estão as ineficiências de mercado. Entre elas estão as assimetrias de informação, assimetria de avaliação, métricas e percepção de risco, preferência por liquidez, arbitragem de horizonte de investimento, entre outros. São essas ineficiências que explicam, portanto, a diferença entre valor econômico e valor de mercado. Todos os investimentos que já fizemos tiravam proveito de uma ou mais dessas ineficiências. Nas últimas semanas, nos debruçamos sobre nossas empresas, revisitamos os nossos modelos para avaliar de forma objetiva seus novos valores econômicos entre os cenários possíveis. Tomamos decisões difíceis que comentamos a seguir. No início da crise, reduzimos a nossa principal posição em Guararapes. Ainda assim, mantivemos uma boa alocação na empresa. Somos acionistas da Guararapes há 40 trimestres, conhecemos muito bem a empresa e não vemos qualquer risco que afete nosso retorno a longo prazo. A empresa atravessou um dos piores períodos da história do país, de 2008 a 2016, durante o qual, sem qualquer chamada de capital, conseguimos multiplicar por 3 a sua operação, tanto em área quanto em receita. Nesse período, seu valor econômico mais do que triplicou. Sem dúvida nenhuma, o coronavírus impactará frontalmente as vendas do segundo e do terceiro trimestre de 2020 e poderá fazer com que o ambiente macroeconômico à frente piore, impactando diretamente suas vendas por algum tempo. Como a empresa tem uma das maiores alavancagens operacionais da Bolsa de Valores, a percepção de um investidor marginal será de que seu valor sofrerá uma grande erosão. Para nós, investidores de longo prazo, sabemos que temos em mãos um carrego extremamente atraente, com um risco de execução baixo. Achamos, inclusive, que a empresa poderá ajudar a consolidar o setor, uma vez que a informalidade no setor de varejo e vestuário ainda é muito grande no nosso país. Reduzimos também um pouco a nossa participação, nossa posição em Centauro. A empresa caiu até agora 65%. Hoje, dia 19 de março de 2020, pela manhã, a companhia apresentou excelentes resultados no quarto trimestre de 2019, que só reforçam a qualidade de negócio da empresa. A empresa entregou uma venda de mesmas lojas same-store sales de 12,5% ano contra ano, acompanhado por um crescimento de receita de 22%. Sua estratégia omnichannel continua liderando na plataforma digital da empresa, representando 10% das vendas de 1P da companhia. Além dessas notícias positivas, a margem EBITDA cresceu 1,5% ano contra ano. Hoje não há grandes riscos de ruptura de fornecimento, uma vez que a empresa tem 100 dias de estoque e seus fornecedores outros 100 dias. Há também como otimizar a gestão de estoques e migrar o Click and Collect para entrega em domicílio através de sua logística. Sem dúvida nenhuma, haverá um choque de demanda nas lojas físicas, parcialmente mitigado por sua plataforma online. Além disso, no nosso entendimento, calçados esportivos não dependem tanto de coleção. O valor econômico de uma operação montada há décadas, bem administrada e capitalizada, não tem 65% do seu valor destruído em 2 trimestres, mesmo que o cenário econômico posterior não seja tão bom quanto o que se desenhava anteriormente. Nosso retorno marginal está agora muito mais atrativo. Mais à frente compartilhamos o nosso valuation da empresa. Temos comprado recorrentemente as ações da Unidas LCAN 3, que caíram 73% no acumulado do ano. Trata-se de uma empresa muito bem administrada, no mercado especial, que oferece oportunidade de crescimento e consolidação. Além disso, é um setor pouco dependente de PIB, ao exemplo do que aconteceu em 2015 e 2016, apresentado no slide. Dentro de toda a nossa carteira, em termos de risco e retorno, esse talvez seja o melhor investimento que nós temos. É o GARP mais barato da Bolsa, no nosso julgamento. Das 3 de capital aberto, ela é a empresa menos exposta ao coronavírus, uma vez 60% da sua receita
vem da gestão de frotas, que são contratos recorrentes, de renda recorrente de 3 anos. Baixo risco de crédito mitigado por garantias e uma multa residual na rescisão de um contrato de 50% sobre o valor residual do contrato. A dificuldade financeira pode, inclusive, estimular a terceirização de frotas, porque carros, os veículos, são dos ativos mais líquidos fora do ativo circulante das empresas. Sem dúvida nenhuma, o Covid afeta a comercialização da gestão de frotas durante o prazo de quarentena. Para maiores detalhes da companhia e do que nós achamos da companhia, por favor, leiam a carta que acompanha essa comunicação com os cotistas. Temos também comprado recorrentemente as ações da Trisul, uma incorporadora que se destaca há anos pelas suas métricas operacionais. Julgamos que a decisão de compra de um imóvel antecede de 6 meses a 1 ano a compra, fazendo parte de um planejamento de médio e longo prazo do comprador. A empresa é focada no segmento de renda média e alta na região metropolitana de São Paulo. E sobre o impacto do Covid, período de quarentena, nos lançamentos da empresa, ressaltamos que o ciclo de vendas de um lançamento se estende por 2 anos e meio e o impacto da velocidade de vendas durante a obra pesa economicamente muito pouco na rentabilidade do negócio. Mesmo em cenários extremos de estresse, poderiam ficar sócios dessa empresa por mais de 10 anos. Atualmente, para se ter uma ideia, a empresa negocia entre 4 e 4 vezes e meia preço-lucro, onde o lucro não é o lucro de longo prazo, é o lucro previsto para o ano de 2020. O IFRS também garante um resultado bastante estável, não só para a Trisul, mas para outras incorporadoras que estão num momento econômico parecido, onde os VGVs passaram a crescer nos últimos 12 meses, e nos últimos 20 meses principalmente, e as velocidades de venda também. Então garante uma estabilidade de divulgação de resultado que outros setores não necessariamente têm. A exemplo dos casos de investimento que apresentamos, consideramos que a cota do Jauri Velho FII é atualmente mais atraente do que qualquer ativo individual de sua carteira. Em termos de oportunidades, nos remetemos mais uma vez à nossa filosofia de investimento, que apresentamos anteriormente, inclusive na nossa última carta. Nesse movimento, vemos oportunidades em pelo menos 3 das 4 fontes de retorno recorrente da nossa estratégia de investimento. Vemos oportunidade na simetria de avaliação entre os investidores. Conhecemos muito bem as nossas empresas e temos as avaliações econômico-financeiras muito bem fundamentadas. Somos especialistas não generalistas, avaliamos as empresas individualmente e, portanto, o impacto do coronavírus não é arbitrado em cima de PIB, etc., é em cima de fato em dias de venda, dias de custo, etc. Há também oportunidades de assimetria de avaliação entre os investidores. O grande gap relativo entre algumas das nossas posições e os seus concorrentes premium traz um retorno potencial adicional para os nossos investimentos. E por último, há claramente uma oportunidade de arbitragem de horizonte de investimento, especialmente para investidores que têm capacidade de investimento adicional em renda variável. Talvez a maior assimetria disponível no mercado atualmente seja a diferença entre valor econômico e valor de mercado, que poderá ser capturado uma vez que a liquidez e o estresse de mercado melhorarem. Quando construímos nossos modelos, sempre encontramos cenários possíveis que destroem valor. Nossa técnica, entre aspas, é justamente avaliar a probabilidade associada. Notem que nos exemplos colocados ao lado de Guararapes e Centauro, no caso da Guararapes, encontramos cenários em que ela pode valer menos do que o preço atual, mas a probabilidade associada é muito pequena e, portanto, o risco e retorno está claramente a nosso favor. Para materializar a oportunidade de arbitragem de horizonte de investimento, diferença entre valor econômico e valor de mercado, fizemos um exercício na última carta de gestão que resgatamos aqui nessa apresentação. Somamos os resultados de todas as empresas que compõem o Ibovespa, linha a linha no DRE, na demonstração de resultado, excluindo-se os bancos, e simulamos um cenário de queda de faturamento da ordem de 70%,
do segundo trimestre contra o primeiro de 2020, mais 20% do terceiro contra o segundo, de forma que entre junho e setembro de 2020 o faturamento cai 20% sobre o segundo trimestre, que certamente será desastroso. E o retorno das vendas para os níveis do primeiro trimestre de 2020 ocorria somente no último trimestre de 2021. Só um disclaimer, até agora nenhum macroeconomista projetou alguma coisa parecida com essa para PIB. Por meio do modelo de Gordon, utilizando uma taxa de desconto real de 8,5%, o que significa aí uns 12% nominal, a taxa de juros curta, todo mundo acompanha, está caindo, e a taxa de juros mais longa está extremamente alta, e mesmo assim 12% nominal ainda é uma taxa bastante alta, e simulamos um crescimento na perpetuidade do modelo de Gordon da ordem de 2% real. Como nós vemos, o impacto sobre o valor econômico é em torno de 15%. Isso sem nenhum tipo de economia operacional, então de fato o estudo impacta sobre a receita, mas não diminui proporcionalmente as despesas variáveis das companhias, e não considera nenhum outro fator de mitigação de queda de receita. De qualquer forma, o impacto econômico pesa 15% sobre o valor econômico. A gente vê ali a receita caindo muito, o lucro vira negativo, dá prejuízo, e o lucro, as empresas deixam de dar prejuízo de forma agregada depois do segundo trimestre do ano que vem. Isso não é uma recomendação de compra de ações, é só mostrando a diferença do impacto da precificação de uma coisa como o coronavírus sobre o valor econômico versus o seu efeito no valor de mercado. Por fim, replicamos internamente um modelo logístico e um modelo CIR para acompanhar a evolução da epidemia, uma vez que uma reversão do número de infectados pode de fato ser uma proxy míope mais útil do momento em que os mercados poderão melhorar sem as ajudas externas, que é o que eu até comentei anteriormente. De qualquer forma, esse modelo CIR é um modelo bastante popular. Ele divide a população em suscetíveis, infectados e recuperados. Tem bastante informação no Wikipedia a respeito disso. Na imagem que a gente vê ao lado, eles dividem uma epidemia em 5 faixas, em 5 fases. A fase branca, a laranja até a vermelha, ou rosa até a vermelha, dependendo do monitor de vocês. A vermelha até o rosa, depois a fase amarela e a verde. Os dados orçados, os estimados pelo modelo, ficam sobre essa linha preta, e os dados reais observados são essas bolinhas brancas. Dá para ver que o modelo é bastante explicativo, o coeficiente de explicação R2 é da ordem de 99%. À medida que a série cresce, o modelo vai ficando mais assertivo, sendo que o ponto onde o modelo de fato acerta, e ele é muito confiável, é a respeito do ponto de inflexão que se dá ali entre a fase 2 e a fase 3, após aquela linha vermelha, né? Tem mais informações na nossa carta associada a essa apresentação. Agradeço a atenção de todos e ficamos disponíveis em todos os nossos canais de comunicação. Um abraço a todos.